meu nome é Mara Dioto e esse é o programa Carreiras e Negócios da TV Relacionamento. Na edição de hoje, no programa de hoje, estou recebendo um grande amigo, que é o Paulo Lemos. Ele vem contar para a gente sobre a empresa, que ele é um sócio-diretor de uma rede de estacionamentos de cobertura nacional, com mais de 40 unidades. E ele vem falar um pouco para a gente de como esse mercado funciona e, especialmente, como é que eles estão lidando com essas adversidades atuais, seja a crise que a gente vive, que está para todo mundo, ou por algumas situações mercadológicas, como o advento do Uber. Né, Paulo? É um prazer ter você aqui conosco. Tenho uma imensa satisfação de tê-lo mais uma vez aqui no meu convívio e para trazer informações importantes para a gente. E eu queria que você se apresentasse, colocasse o começo da sua trajetória, para a gente depois começar a falar da Parquilândia. Ok. Então, a minha trajetória profissional começou como publicitário. Eu trabalhei em agência de propaganda, fui novos negócios na Rino Publicidade, depois fui gerente de marketing das Casas Pernambucanas, e cheguei a trabalhar também na Fischer e Justus, e aí houve um momento que eu resolvi dar uma guinada na minha carreira e fiz um acordo operacional com um amigo que tinha uma rede de estacionamentos e eu comecei a prospectar novos negócios, novos pontos de estacionamento para ele. Eu queria, nessa ocasião, eu mesmo fazer o meu salário. Eu não queria ser mais assalariado, eu queria trabalhar por negócios que eu pudesse levar para essa empresa. Aí trabalhei um certo tempo nessa empresa e houve um momento que eu achei que eu poderia montar a minha própria empresa. Aí me desliguei deles e montei a Parkland com mais um sócio, que era meu irmão, que começou fazendo a parte operacional e a gente dividia. Ele fazia a parte operacional e eu a comercial. Começamos prospectando alguns pequenos pontos e a coisa foi se desenvolvendo e chegou um momento que a gente precisou ter novos sócios para nos ajudarem. O lema, enfim, da nossa empresa era para poder somar, a gente tinha que aprender primeiro a dividir. Com isso, nós nos associamos a mais 2 outros sócios e começamos a dar um passo maior na Parkland. Essa sua veia empreendedora, Paulo, ela é bem latente em todo o processo da Parkland, toda a história da Parkland, né? E eu sei que vocês têm uma parte muito importante do negócio que trata de redes de varejo. E é legal você contar como é que funciona, porque essa relação, essa parceria que se tem, é mais que um cliente, é uma parceria mesmo. E é interessante você contar, porque é uma boa participação do seu negócio mesmo, né? Sem dúvida. Houve um momento na nossa empresa, nós estávamos bem no início, onde nós detectamos um nicho que seria os estacionamentos de empresas de varejo. Eles tinham sérios problemas que a gente tinha percebido nessa ocasião, porque os estacionamentos de algumas áreas dessas lojas de varejo estavam em regiões de alta demanda por vagas de estacionamento. E como não existia nenhum controle na utilização dessas vagas, a maior parte dessas vagas nesses estacionamentos dessas lojas eram utilizados por por pessoas que iam e se utilizavam apenas dos estacionamentos gratuitamente, porque como não existia controle, eles deixavam o carro lá e iam para outros lugares que não na loja de varejo, sem pagar nenhum tostão, sem remunerar em absolutamente nada. E utilizando um espaço que era importante para o cliente da loja de varejo. Às vezes, em determinados espaços, os clientes não tinham onde estacionar nessas lojas.
tal era a frequência de clientes que deixavam o carro lá e só se utilizavam do estacionamento. Então, nós propusemos para eles que a gente poderia criar um modelo que desse gratuidade para as pessoas que iam fazer compra. E então, quanto mais compras as pessoas faziam na loja, mais tempo de estacionamento elas ganhavam gratuitamente. Então, se elas faziam uma compra de R$ 50, elas tinham 1 hora de gratuidade no estacionamento. Se elas faziam uma compra de R$ 100, 2 horas, R$ 200, 3 horas e assim por diante. E as pessoas que quisessem se utilizar apenas dos espaços do estacionamento sem fazer compra nenhuma na loja de varejo, iriam começar a pagar por essa utilização. E foi assim que a gente conseguiu ampliar a nossa atuação em lojas de varejo. E você tem também um outro item no seu hall de produtos, que embora seja um percentual muito pequenininho, é o Vale de Service. Que é legal você contar como funciona, porque não é todo mundo que sabe como funciona, o que a empresa de estacionamento pode oferecer como valor agregado. E embora seja pequeno, eu acho que é interessante você colocar, que a sua empresa também oferece. Houve um certo momento também que nós percebemos que o Valet Service era uma coisa importante e útil para quem precisava se locomover para um restaurante, para uma casa de shows, enfim. Como nós tínhamos áreas de estacionamento próximos a esses locais, nós então resolvemos oferecer os nossos serviços e os nossos espaços próximos a esses estabelecimentos, e aí desenvolvemos uma forma disso acontecer e começamos a explorar mais o Valet Service, que até então era uma coisa que a gente não dava muita importância. Mas houve um momento que essa necessidade começou a crescer muito, essa demanda começou a crescer muito, e a gente optou então por criar o Valet Service. Tá. Eu conheço vocês há muito tempo, conheço o Parkland há muito tempo, os sócios, e eu sei o quanto vocês prezam a inovação no processo, não só de recursos, mas no processo de gestão. Aí, a década de 2000 trouxe grandes desafios, que exigiram grandes investimentos. E eu sei que a Parkland está up-to-date no segmento de estacionamentos. Conta um pouquinho como é que isso funciona. Como vocês iniciaram, vocês perceberam essa necessidade de se atualizar e como que vocês lidam com essa gestão, porque isso deve ter trazido bons frutos para o processo de vocês de negócio. Sem dúvida. Por volta do ano de 2000, a gente já administrava um número considerável, principalmente de estacionamentos de loja de varejo. E a gente percebeu que conseguiria desenvolver um processo mais qualitativo, automatizando essas áreas. Então, nós instalamos cancelas automáticas e criamos uma rede de câmeras de CFTV para nos ajudar a controlar essas áreas. Hoje, para você ter uma ideia, a gente gera essas imagens do estacionamento em tempo real para o nosso celular. É muito bom, isso é muito bom. O meu celular, eu abro aqui uma tela e consigo ver em tempo real o que está acontecendo na maior parte dos nossos estacionamentos. Isso gera uma segurança para o seu cliente, gera uma segurança para vocês mesmo, como empresa. Isso traz mais confiabilidade, é um processo bem interessante mesmo. Sem dúvida. E as cancelas automáticas trouxeram para nós também uma agilidade muito maior no atendimento do estacionamento, não só na recepção, mas na saída dos veículos também, porque o cliente paga num caixa que fica dentro da loja e na saída ele só apresenta o ticket dele na cancela automática e a cancela libera a saída do veículo.
E antes das cancelas, esse processo era muito manual. Então, o carro entrava dentro do estacionamento, ele tinha que ser digitado por um operador que estava na entrada, e isso demorava um certo tempo para fazer essa digitalização da placa. E na saída era mais complicado ainda, porque na saída ele tinha que pagar naquele caixa que estava na saída. Isso gerava um tempo muito grande de espera e que gerava filas na saída do estacionamento. E com as cancelas automáticas isso resolveu quase que 100% desse problema. Isso também vem resolver o problema do final da década de 2000 mesmo, que foi quando o mercado começou a se aquecer, a economia começou a se aquecer com o aquecimento da década de 2017, 2008, e existe uma dificuldade muito grande de contratar profissionais também, né? Porque existia uma carência, a economia estava crescendo, a carência existia de profissionais para essa área e essa veio casar com essa necessidade, né? A tecnologia trouxe também essa possibilidade de vocês ofertarem qualidade mesmo com a dificuldade de contratação de mão de obra. Sem dúvida. Houve um momento de aquecimento do mercado que a gente teve muita dificuldade de contratar uma boa mão de obra, porque essas pessoas estavam trabalhando praticamente na construção civil. Nós tivemos uma concorrência muito grande em um determinado momento em dividir essa mão de obra com a construção civil e foi muito difícil a gente contratar bons profissionais nessa ocasião. E aí a automação nos ajudou consideravelmente a resolver esse problema também. Você tiveram 2 anos, né? Houve 2 anos no seu negócio que esse aquecimento trouxe inclusive uma oportunidade de crescimento da Parkland no Nordeste, né, Paulo? Um momento interessante, que é importante para vocês em termos de crescimento. Sem dúvida, não só no Nordeste, mas no Sul também, em Santa Catarina e Paraná. Aí nós, mais uma vez, optamos por dividir para poder somar, né? E abrimos o negócio para parceiros, não só em Santa Catarina e Paraná, mas na Bahia e Ceará também. E aí nós expandimos então a rede para esses estados e daí para o Nordeste todo, no sentido de ter parceiros mesmo que pudessem colaborar conosco para a gente poder fazer essa expansão. Infelizmente, né, esse aquecimento econômico terminou, né, a gente está passando por uma crise que está afetando todos os segmentos de mercado e vocês também tiveram que se adequar a isso, né? Teve um up de desenvolvimento e aí teve vertiginosamente uma queda e eu sei que vocês desenvolveram estratégias para poder sobreviver. Aí, como eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso também, desde a redução de margem até processos estratégicos operacionais. Nós tivemos 2 anos maravilhosos na nossa empresa, que foi 2011 e 2012. O mercado estava super aquecido, as empresas de construção e os empreendedores da área imobiliária construindo muitos edifícios comerciais e necessitando de empresas de estacionamento para terceirizarem as suas áreas de estacionamento. Mas isso, infelizmente, não durou muito tempo. Já em 2013, a gente teve que dar uma enxugada muito grande na empresa, reduzimos consideravelmente nossa mão de obra e, com isso, a gente precisou criar alternativas para enfrentar essa situação, né? Infelizmente, a alternativa mais dramática foi ter que dispensar funcionários e ajeitar as áreas de estacionamento que antigamente dependiam de manobristas para rentabilizar mais ainda o espaço. Agora esses espaços estavam não precisavam mais dessa mão de obra e a gente teve que
partir então para um sistema de self-park, onde cada cliente estaciona o seu próprio veículo, sem depender de manobristas. E nas áreas onde foi possível fazer isso, a gente incrementou mais ainda as cancelas automáticas e as câmeras de CFTV para compensar essa perda de mão de obra que nós, infelizmente, tivemos que enfrentar. Essas intempéries têm acontecido em todos os segmentos, não seria diferente, e a competência de vocês fez vocês sobreviverem. Eu acho que a crise traz exatamente essa exigência, né? De você ser competente para poder sobreviver em momentos difíceis. Mas a gente tem que ir, tem que caminhar. Como que vocês estão vendo? Porque além da crise, Paulo, eu acho que estão acontecendo alguns movimentos, né, inovadores que trazem consequências para outros segmentos. Então, embora seja de transporte, o Uber, por exemplo, que é um advento que não vai ser revertido, a tendência é gerar concorrência para o Uber, e isso vai afetar diretamente, já está afetando diretamente, e eu queria ouvir um pouco de você, nós queríamos ouvir, como que vocês estão vendo esse futuro, né? A gente tem, não é só Uber, tem os carros elétricos, os carros autônomos. Eu queria que você apresentasse como empresário, empreendedor que você é, como que você está vendo esse futuro e como que vocês estão pensando em se adequar a ele. Então, o nosso mercado, ultimamente, perdeu uma parcela boa de faturamento aí, em decorrência desses aplicativos semelhantes ao Uber, porque as pessoas estão pensando e fazendo conta que talvez seja melhor usar um táxi ou um transporte de massa, até mesmo bicicletas hoje, né, do que se utilizar de um espaço de estacionamento. Já os carros elétricos, a gente acha que vai chegar uma hora que as empresas de estacionamento vão ter que fornecer abastecimento para esses carros. Então, talvez isso seja um dos negócios das alternativas que estão no nosso futuro, né? A pessoa vai ter que deixar o carro o dia inteiro parado lá enquanto está trabalhando, estacionado, e vai aproveitar esse tempo para recarregar as baterias do seu automóvel. E as empresas de estacionamento vão ter que se preparar para fornecer essa energia, né? Já os carros compartilhados também vão precisar uma área para estacionar. E é bem provável que as áreas os estacionamentos, as áreas de estacionamento, sejam uma alternativa para colocar essas frotas de veículos compartilhados. Já o carro autônomo é uma coisa que com certeza está no nosso futuro. Pode demorar um pouco mais, mas é inevitável que ele não aconteça. Ele com certeza vai estar presente fortemente daqui a uns anos no mundo inteiro, né? Nós ainda não sabemos como vai ser a operacionalização desses carros autônomos, né? Por exemplo, você tem um carro autônomo, você sai da sua casa e vai para o seu trabalho. Esse carro autônomo, ele vai te levar para um estacionamento, que seja do edifício comercial onde você trabalha, ou se você não tiver uma vaga, ele vai ter que estar estacionado em algum lugar, provavelmente numa rede de estacionamento. Agora, pode ser também que você consiga programar esse carro autônomo para voltar para sua casa sem ninguém dirigir, e aí você programar ele para no final da tarde ele voltar para o teu escritório e apanhá-lo. É uma incógnita mesmo, né? A gente ainda não sabe como que as coisas vão acontecer. Mas a gente não sabe. Exatamente. Mas que ele
está presente no nosso futuro, isso é inevitável. E a gente tem que ir se preparando mesmo para essas inovações. Eu acho que os mercados acontecem dessa forma, né? Eles vão se alterando, existem situações que vão ser irreversíveis e a gente precisa se adequar a ele. Para terminar, eu lembrei de uma coisa agora, Paulo. Todos sabem que eu faço mestrado em ciências ambientais. E eu lembro que você me contou algum tempo atrás que você teve uma situação com o Hospital do Mandaqui por causa da arborização do lugar do estacionamento. Eu queria que, para fechar a entrevista, eu queria que você me contasse. É um caso que é legal de contar. Esse é um fato curioso. Nós administramos muitos terrenos de terceiros, né, principalmente de construtoras. E a gente sempre gostou muito de plantar árvore. Mas a gente, infelizmente, não pode plantar árvore nesses terrenos, porque os empreendedores um dia vão querer esses terrenos para empreender um edifício comercial, provavelmente, ou mesmo residencial, e vão ter que cortar essas árvores. Então, ninguém gosta que a gente plante árvores num terreno, porque um dia vão precisar cortar e isso talvez seja um problema para eles. Mas no caso do Mandaqui, a área que a gente administrava lá é uma área muito grande de estacionamento e ela estava praticamente embaixo de uma floresta. E junto dessa floresta, né, tinham muitos eucaliptos que nem fazem parte da flora nacional, né? E esses eucaliptos começaram a envelhecer e praticamente não, morreram completamente. Os eucaliptos não tinham mais nenhuma folha, só galhos secos e eram árvores muito grandes. E numa determinada hora eles começaram a perder também esses galhos. E esses galhos caíam em cima dos carros que estavam estacionados, porque a área de estacionamento era embaixo mesmo dessa floresta, né? E a gente começou a ter muito prejuízo com isso, porque a gente era obrigado a ressarcir o dono do carro dos prejuízos que os galhos causavam. Nós procuramos os órgãos governamentais aí para poder cortar essas árvores, e isso estava demorando muito para eles resolverem, ou mesmo, ainda que fosse uma resposta negativa, né? Mas a gente não tinha nenhuma resposta, nem positiva nem negativa. E isso cada vez mais criando sérios problemas para a gente. Aí nós resolvemos, por conta própria, derrubar essas árvores mortas. Fotografamos todas elas e, infelizmente, tivemos que derrubá-las. Até mesmo porque elas não eram mais árvores, eram só galhos secos. Só que, em função disso, nós recebemos um processo, porque derrubamos uma árvore morta, e que nem fazia parte da flora nacional. E o castigo desse processo foi ter que plantar 80 mudas de árvores. Nossa, para nós isso foi muito satisfatório, porque como a gente gostava muito de plantar árvore, nunca se gostou tanto de uma penalidade, né? Exatamente. Então nós tivemos que obrigatoriamente plantar 80 mudas de árvores e plantamos lá na própria área do Hospital do Mandaqui. E essas árvores hoje já cresceram, essas mudas estão maravilhosas, frondosas e tal. E a gente plantou em áreas que não atrapalhavam o estacionamento. A gente plantou em áreas periféricas lá, que não atrapalhavam a área de estacionamento. Puderam conviver exatamente com o negócio, né? Exatamente. Que é o que eu falo sempre em ciências ambientais. É possível trabalhar com a natureza em função do negócio também. Paulo, agradeço imensamente sua presença aqui. Gostaria que você deixasse o seu telefone para contato, para quem quisesse entrar em contato com você, tirar maiores informações, ou mesmo para abrir mercados para você. Ok, o nosso telefone direto na empresa, o código é 11, né? O telefone é o 3872-0122
ou então diretamente no meu celular, que fica ligado 24 horas. O 11 também, é o 9 40 20 26 12. Tem o site também, que vai tá colocado aqui no lettering para o pessoal. Uhum. Paulo, eu agradeço imensamente sua presença, agradeço a audiência, né, do nosso público, e aqui a gente finaliza mais uma edição do programa Carreiras e Negócios da TV Relacionamento. Muito obrigada e até a próxima.